que são, né, esses pensamentos intrusivos, assim. Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui no canal Paciente nós conversamos com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida em relação a vários assuntos que a gente possa ter em relação à saúde. Aqui hoje eu converso com o psicólogo e mentor Valmir Bandeira, né? Hoje é especialista em performance mental, né? O Valmir, ele já foi tenista profissional, né? Campeão gaúcho, brasileiro e campeão sul-americano de tênis, faixa preta de jiu-jitsu. E para ser tudo isso, o nosso tema hoje é pensamentos intrusivos, né? São pensamentos, desculpa a minha ignorância no assunto, que possam... Ninguém que tenha muito pensamento e não consiga dominar o pensamento intrusivo consegue ser campeão de tênis, né? Gaúcho, brasileiro ou sul-americano. Ele precisa ter domínio nisso, né? E faixa preta de jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu também, eu sei como é que é levar um pau ali durante bastante tempo, é um amasso. O que é? Obrigado por ter vindo aqui, Valmir. Obrigado mesmo assim, pela tua atenção, pelo teu tempo aqui com a gente, né? E já para começar, o que são, né, esses pensamentos intrusivos, assim? O que eles são? Perfeito. Primeiro quero te agradecer o convite, Antônio. É um prazer estar aqui, poder falar desse assunto que é tão presente e ao mesmo tempo difícil para as pessoas, né? As pessoas hoje em dia elas estão sempre lutando contra algo dentro delas de uma maneira às vezes muito caótica, confusa, sem entender o que está acontecendo, forçadas a fazer algo que não desejam ou acabam deixando de fazer algo que é muito importante e assim por diante. E foi justamente no tênis que me despertou essa grande curiosidade pela mente, pelo funcionamento da mente. Eu percebi ali que o meu maior inimigo não era o adversário, era eu mesmo. Mesmo tendo tido ótimos resultados, eu comecei a jogar profissionalmente também, foram 2 anos jogando profissionalmente, e ali era muito claro, né? Tem algo que acontece dentro da cabeça que eu não consigo explicar, não consigo entender, não consigo administrar e que gera a grande parte do problema. Não era físico, não era treino e muitas vezes não era nem o adversário que estava ali do outro lado da quadra. E foi aí que despertou essa minha paixão por entender a mente. Eu fui na área da psicologia para tentar entender, não fiquei satisfeito com o que eu vi ali no sentido de entender essa parte mais cognitiva, interna, mental, e aí fui buscar outras abordagens na área da hipnose ericksoniana, na programação neurolinguística com Tony Robbins, até que eu me deparei com algo diferente, que é o tema aí que a gente vai falar bastante sobre os pensamentos intrusivos. Mas, enfim, a tua pergunta foi o que são os tais dos pensamentos intrusivos, né? Primeiro que é algo quase um mistério nas abordagens convencionais. Se a gente pegar grandes autores como Hábitos Atômicos, Ruído, Rápido e Devagar, Psicologia Positiva, todas essas abordagens elas têm um pressuposto básico, que é o seguinte: eu conscientemente tenho que me sobrepor, subjugar tudo aquilo que surge do meu inconsciente e que me atrapalha, que me prejudica. É a força da consciência tentando reter, impactar, transformar aquilo que, a grosso modo, é entendido como um grande problema que está lá no inconsciente. E o que eu descobri que vai na contramão disto tudo é que os pensamentos intrusivos não são em si um problema. Eles são parte da nossa inteligência, mas não são o eu que está falando ali quando surgem os pensamentos intrusivos. Então, para isso ficar mais claro, vamos pensar o seguinte: o meu corpo, né, tu sabe disso, quem é da área da saúde sabe, o meu corpo não é um bloco indivisível. Nós temos o sistema esquelético,
que ele funciona de forma autônoma, independente e interligado com os outros sistemas. Nós temos sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema circulatório. Todos esses sistemas são todos independentes e interligados, formando a vida do nosso corpo. Saindo do corpo e indo para o cérebro, o nosso cérebro também já se sabe hoje que ele não é um bloco indivisível. Se fosse todos os neurônios conectados um no outro, o nosso cérebro teria 10 quilômetros de diâmetro, que não é o caso. O nosso cérebro, resumindo, ele é todo modular, repleto de módulos interligados, formando o evento da vida que nós temos aqui. E, falando agora da mente, um dos estudos que mostra esse funcionamento diferente da nossa mente foi do Roger Sperry. Fizeram estudos com pacientes com epilepsia gravíssima, em que eles tinham que separar os hemisférios do cérebro, cirurgicamente, para a pessoa poder sobreviver. Depois da cirurgia, as pessoas sobreviviam quase que normalmente. Antes, poderiam morrer em questão de semanas, porque não consegue dormir, não consegue se alimentar, porque era epilepsia constante, enfim, uma coisa muito grave. E aí eu pergunto para ti, pergunto para a pessoa que está aí, as pessoas que estão nos assistindo, o que acontece quando a gente separa cirurgicamente os hemisférios do cérebro? O que acontece? O que tu acha que acontecia? Poderia separar os neurônios. Né? Literalmente, cirurgicamente. Mas o que acontece com o eu, com a pessoa? Uma boa pergunta. Deveria em tese não aconteceria nada. Mas está desconectado um hemisfério do outro. Então, o que eles descobriram? Que ao separar os hemisférios, instantaneamente, não é ao longo do tempo, no momento que faz a separação, surgem duas consciências humanas, distintas, independentes, com desejos, propósitos, entendimentos do mundo diferentes uma da outra, como se tivessem dois seres em um só, no mesmo corpo. Né? Então, a partir daí, eles começaram a estudar e entender essa brutal capacidade que o nosso cérebro tem, plasticidade, de termos consciências diferentes dentro da nossa mente. E é onde é que entra a minha teoria, que se chama teoria das consciências modulares. O meu pressuposto, que ainda não é comprovado cientificamente, a minha comprovação é mais pelo resultado, em questão de mais ou menos de 3 a 6 horas a pessoa já resolve o pensamento intrusivo, qualquer que seja. A TCM identificou o seguinte, ou eu percebi no ser humano, através da hipnose, o seguinte, que os pensamentos intrusivos têm origem no nosso inconsciente, porque a consciência não consegue intervir. Né? E cada um destes pensamentos intrusivos, que são diferentes, padrões, provém de um tipo de inteligência autônoma, independente, mas interligada dentro do nosso ser. Então nós temos pensamentos intrusivos, por exemplo, que ficam sempre nos cobrando algo para ser feito na semana. Faz isso, faz aquilo, lembra disso, lembra daquilo, lembra disso. Esse pensamento eu não estou pensando ele, mas ele surge do inconsciente e influencia a consciência para prestar atenção em algo. Então esse é um tipo de pensamento que eu chamo de secretário. Né? Na realidade o nome que eu uso é IH, de inteligência humana. É uma inteligência, uma das inteligências humanas que estão ali se manifestando diariamente, perturbando a pessoa e acaba muitas vezes sendo compreendida como um pensamento intrusivo, às vezes negativo, às vezes positivo. Isso é um outro tema para a gente conversar daqui a pouquinho. Nós temos também pensamentos intrusivos que bem comuns, que até semana que vem agora vou oferecer um treinamento para quem... Posso falar? Pode, claro. Eu vou oferecer um treinamento sem custo sobre procrastinação. E qual é o pensamento intrusivo da procrastinação? Qual é o padrão de pensamento que sempre acontece? Deixa para depois. Agora não. Deixa eu fazer o que é mais fácil. Não, isso aqui eu vou fazer depois. Então existem padrões que são muito parecidos na sua linguística e que estão ali interferindo em determinados momentos específicos. E isso são
mais ou menos 17 padrões são os mais comuns que 99% das pessoas acabam sofrendo. E é exatamente estes padrões intrusivos que estão ali se manifestando no inconsciente, afetando a consciência da pessoa, que acaba gerando como consequência todos esses problemas. Estresse, ansiedade, TDAH, insônia, procrastinação, alterações de humor, descontrole no peso. Então, todos esses problemas têm uma única origem, não são problemas distintos, porque todos eles provêm de pensamentos que estão ali como se fossem, como se estivessem hipnotizando a pessoa, obrigando ela a fazer algo que não deseja. Ou a pessoa se posiciona internamente, inconscientemente, e luta contra aquele pensamento. Não, eu não vou fazer. Não, eu não vou deixar. Não, eu não posso deixar. E esta tensão da pessoa tentar se sobrepor ao pensamento intrusivo é que acaba gerando o sintoma. Ansiedade é um sintoma. Insônia é outro sintoma. Estresse é outro sintoma. Não é o problema em si, mas o resultado desta tensão interna, de forças diferentes, de pensamentos com lógicas diferentes, com crenças diferentes, com propósitos diferentes, em que a consciência não consegue alinhar, trabalhar e organizar, que basicamente é o que a TCM ensina, né? A teoria das consciências modulares. Tem pacientes, né? Tem algumas pessoas que podem, porventura, se deixar dominar, né? E aceitar, digamos assim, aceitei de boa esse pensamento intrusivo. Né? Ele está me dizendo que é para eu não ir, eu tenho que ler um livro, eu tenho que estudar, né? Porque eu tenho uma prova. E aí vem o meu pensamento intrusivo e diz, não tem que estudar nada, aí fica ali, né? Como se fosse o diabinho, né? Isso. E fica fazendo. Só que se eu não me submeto a esse pensamento e eu racionalmente percebo que esse pensamento é um pensamento que não é bom para mim, aí eu entro nessa, aí pode vir uma patologia. Né? Ansiedade, insônia e tal, né? Mas se eu me submeto, eventualmente pode vir outros problemas. Né? Exato. Um deles é a procrastinação. Né? Mas a pessoa ela consegue viver com esses pensamentos intrusivos de boa, ou em algum momento ela vai perceber que são pensamentos que estão puxando ela para trás? Sim. O que acontece? Primeiro que a TCM, o trabalho que eu faço, não é uma terapia. É um treinamento. É uma transferência de know-how. Porque eu identifiquei que esses padrões são idênticos para todas as pessoas relativamente normais. Eu testei com suicidas graves, toque grave, aí se torna algo mais complexo. E não era o foco. O foco eram as pessoas relativamente normais, que tomam uma ou duas medicações. Tá bom. Né? Pessoas relativamente normais. Maioria hoje em dia. Né? Então, para estas pessoas, ela vai absorver um conhecimento, ela vai desenvolver a capacidade de perceber estes padrões que são inconscientes, embora se manifestem de forma evidente, e ao perceber, ela começa a adquirir ferramentas do como lidar com eles de uma maneira cada vez melhor. Né? E isso é muito rápido, porque eles estão ali presentes todos os dias. Vamos pegar esse exemplo desse paciente hipotético que tu trouxe. Então, tu tem ali um pensamento intrusivo dizendo, tu tem que estudar. A pessoa chegou em casa, está cansada, e ela quer melhorar de vida, e um pensamento diz, eu tenho que estudar para aquela prova, para eu poder ir bem, ou para o concurso, ou o que seja. Aí, quase que instantaneamente, surge um outro pensamento intrusivo dizendo, não, agora não. Estuda depois, estuda amanhã, agora tu está cansado, né? Tu tem que descansar, deixa isso para depois. Então, existem dois tipos de pensamentos intrusivos divergentes ali que estão se manifestando. Se a pessoa cede para o pensamento intrusivo, que eu chamo de imaturo, ela vai fazer um downgrade. Ela vai ficar muito aquém do potencial dela. Mas o grande problema na atualidade é que não existe uma forma objetiva de lidar com isso, que é o que a TCM oferece. Né? Os processos terapêuticos, todos eles são fantásticos, são muito importantes, né? Todas as abordagens são importantes, mas elas demoram um tempo. E, de modo geral, não é um conhecimento que é transferido para o paciente. É algo que o paciente se sujeita e ele não sabe exatamente como conseguiu para melhorar aquilo, dependendo da abordagem. A própria hipnose, que eu era apaixonado pela hipnose ericksoniana, que me ajudou muito a identificar esses padrões,
Tu usa o processo de linguagem inespecífica para gerar uma mudança no inconsciente como uma rede de pesca, sem saber exatamente o que vai ser mudado, mas tentando levar subsídios, recursos para ver uma mudança no inconsciente. Às vezes funciona, às vezes não. A TCM não, ela é um treinamento em que ensina a pessoa a perceber e lidar e transformar esses padrões de pensamentos que provêm de inteligências que residem dentro da sua própria mente. Por que a gente pode dizer que são inteligentes, esses pensamentos intrusivos? Isso é bem interessante. Vamos pegar o que está estimulando a pessoa para estudar, né? É intrusivo porque surge sem a vontade consciente dela. O pensamento vem cobrando ela para que estude. Pô, tem que estudar, tem que estudar. Bem, pela própria provocação, tem um propósito, que a pessoa evolua, né? Que a pessoa progrida, que a pessoa use melhor o tempo dela. Quem pensa assim? Esta IH que reside no inconsciente dela, porque a pessoa chegou cansada em casa. E ao mesmo tempo tem outro pensamento intrusivo que está ali dizendo, não, deixa para depois, agora não, vamos descansar. Ele também tem o seu propósito, né? Qual é o propósito desse tipo de pensamento? O que tu diria? De destruição. Prazer. A curto prazo, não é destruição. Ele pode ser percebido como destruição porque a pessoa se decepciona consigo mesma pelas consequências geradas, mas naquele momento, naquele instante, o que ele quer é prazer no curtíssimo prazo. Por isso que eu chamo de uma IH imatura. É uma parte do ser humano que está atuando ali, que não evoluiu tanto quanto a consciência. E não tem nada de doença aqui. É apenas um desajuste. E seria o equivalente a dizer que, puxa, eu sou forte, mas eu não sou flexível. Ou eu sou fraco, mas eu sou flexível. Eu tenho os dentes, mas eu sou careca. A gente não é perfeito. Nosso corpo não é perfeito. Nós temos virtudes em algum aspecto e defeitos em outros. E o funcionamento da nossa mente, que é modular, também tem. Nós temos aspectos mais evoluídos, mais sofisticados, mais inteligentes, e aspectos menos evoluídos, mais imaturos. Porque isso também é um grande problema que eu vejo hoje, de modo geral, na interpretação do inconsciente. Se gera dor e sofrimento, igual a problema. Vou tomar medicação e vou tratar. E o que eu percebo é que 50% do sofrimento que as pessoas têm não são o problema. São consequência da dor e do sofrimento, mas 50% são gerados por IHs evoluídas, maduras, mais inteligentes que a própria pessoa. Então, trazendo nosso exemplo dessa IH que está cobrando a pessoa para estudar, é uma IH inteligente. Por que ela parece um pouquinho mais evoluída que a consciência? Porque a consciência está ali. Será que eu vou ou não estudar? Né? E a IH, não, vai estudar que é importante para ti. Tem que fazer isso. Ela pode não ganhar essa IH. Ela pode não vencer, mas ela é inteligente. Ela está presente ali, está se manifestando. Então seria muito simples a gente pressupor de que só existe uma consciência, uma inteligência na nossa mente, mas na prática não é o que a gente percebe. Por quê? Porque diariamente, dezenas, centenas de vezes por dia, acontecem manifestações inteligentes dentro da nossa mente que não fui eu que pensei, que eu não queria, e aquilo acontece sistematicamente em todo ser humano, diariamente, sábado, enfim, de segunda a segunda. Então, a gente vê que os pensamentos intrusivos, eles têm força própria, têm vontade própria, têm muita energia, tem padrões, por exemplo, eles se manifestam, neste exemplo, ao chegar em casa de noite, por hipótese, se manifesta esse conflito. E aí a pessoa se rende para um lado ou vence o outro lado. Né? Então eles têm padrões no como acontecem, eu chamo de botões ou gatilhos. Eles não acontecem aleatoriamente. Eventualmente pode ser, mas é raro. Geralmente tem botões e gatilhos no como eles funcionam. Então... E tudo isso a gente consegue, você falou em treinamento, né? Sim. Então, todos esses a gente consegue, de alguma maneira, dominar esse inconsciente, consegue
é difícil, né? Mas é como se dominar, como se fosse dominar um cavalo, assim. Às vezes um cavalo meio arredio. Não é um cavalo. O cavalo é a consciência. O cavalo é a consciência. Não é o que a gente acredita que é. Uhum. O que eu percebi? Que quando tu diz que parece um cavalo, isso está no inconsciente coletivo, de que o inconsciente é burro, limitado e nos atrapalha. Uhum. Não tem inteligência. Né? Tá no inconsciente coletivo, todo mundo pensa dessa forma. E o que eu percebi é que o nosso inconsciente, sem sombra de dúvida, é mais inteligente do que a nossa consciência. Só que a gente não sabe como utilizar ele. É o mau uso do usuário. E o usuário que seria a consciência, né? Seria o moderador, o conciliador, o orientador, o líder, mas não o chefe. Por que não o chefe? Porque toda vez que o ser humano tenta mandar no inconsciente, ele está fazendo um julgamento. Qual é o julgamento? O meu inconsciente é burro e eu sei o que é verdade. E quando existe o julgamento, tem um erro de percepção. Por isso, durante o treinamento, eu trabalho só com hipóteses e valido ela com a mudança do pensamento intrusivo. No que o pensamento mudou, validei a hipótese. Não mudou, não validou a hipótese. Né? Então, durante o treinamento, eu ensino a consciência a perceber e lidar, identificar cada um desses padrões do como lidar com cada um deles, e a partir daí estabelecer uma relação saudável com o seu próprio inconsciente, de uma forma efetiva, prática, tão prática que 100% dos meus alunos conseguem atribuir um percentual de melhora na sua vida, em vários pilares da vida. Que isso é uma coisa meio estranha na área da psicologia ou na área mental, né? De tu poder perceber, puxa, quanto por cento eu melhorei? Eu melhorei 30%, 100%, e se tu olhar os depoimentos do meu site, tu vai ver que eles conseguem atribuir isso. Mas por quê? Como é que alguém consegue atribuir percentuais de melhora para algo que parece caótico e subjetivo? E a resposta é bem simples, na realidade, né? Por exemplo, se eu perguntar para ti quantos pensamentos intrusivos tu tem por dia, tu não vai saber me responder. Tu vai ter muita dificuldade em me responder. Agora, se a gente pensar o seguinte, tá, vamos escolher um tipo de padrão de pensamento intrusivo para tu identificar quantas vezes acontecem por dia. Nesse nosso cenário, onde aparece a procrastinação. Então tá, que tem procrastinação, que tem o pensamento dizendo, deixa para depois, agora não, vou fazer o que é mais fácil, que tem esse padrão que é bem comum. Conta quantas vezes acontece por dia. Tá? Aí a pessoa ela vai pensar, acontece 10 vezes por dia. Tá, então tá bom. Se tu disse 10, acontece 50. Confere até amanhã. No dia seguinte a pessoa vai estar mais atenta, porque eu aguçei a percepção dela, da consciência dela ao olhar para si mesmo, o seu próprio inconsciente, para essas manifestações, para ela perceber quantas vezes acontece esse pensamento. E ela, é mesmo, acontece 40, acontece 60, acontece 100. Já percebi. Ok, aí aguçou a percepção. Segunda etapa, tá bom, tu já viu que acontece 100 vezes. Vamos ver o seguinte, quanto tempo dura o pensamento que gera procrastinação? Aí a pessoa vai dizer, não tenho como dizer, nunca pensei nisso, eu sei. Na média, chuta, não interessa se tu vai acertar ou errar. Dura de 1 a 2 minutos, às vezes até 1 a 2 horas, porque ele me congela. Às vezes congela. Então na média meia hora, ok, meia hora. Então todo esse exercício vai fazendo a consciência perceber um evento que era inconsciente, mas que estava lá. E na medida que começa a perceber, isso vai trazendo, essa palavra não é muito boa, né? Mas vai trazendo poder, não é controle, é poder de influenciar ele. Esse é o início da jornada, de ter esse poder. Isso se faz com todos os pensamentos individualmente, cada um deles. Como é que eu separo eles? Pelo tipo de diálogo interno, pelo tipo de frase mental que se manifesta ali, que é rotulada como, né, pensamento intrusivo. Então isso é muito interessante. Eu tive uma grande dificuldade, eu conversei com pares no início desbravando a minha teoria, 7 anos atrás, e conversei com algumas pessoas e disseram, não, isso é maluquice. As pessoas vão ficar divididas dentro de si, não, as pessoas são uma coisa só. E eu, não é assim, não é. Na realidade, eu não tenho apoio bibliográfico praticamente nenhum, não existe nenhuma abordagem da psicologia que pense dessa forma.
nem da hipnose, local nenhum do mundo, né? É uma coisa realmente completamente nova no sentido de como entender, mas ao mesmo tempo baseada em algumas percepções concretas do ser humano. Mas aí voltando ao percentual, então na medida que tu percebeu que acontecia 10 vezes por dia o pensamento da procrastinação, aí tu percebe que acontece 100 vezes, não é 10. E aí tu progride no treinamento e tu percebe, não, para um pouquinho, esse pensamento agora parou de acontecer. Ele não vem mais. Aí tu, não, melhorou muito porque eu percebi. Eu consigo medir subjetivamente que aquele padrão de pensamento não se manifesta mais naquele evento ou naqueles momentos em que eu sofria a intervenção deles. Então aí a pessoa consegue medir e perceber a evolução, né, em termos de percentuais, né, e o impacto na vida delas, né. Então, isso é fascinante, assim, fazem 7 anos que eu comecei a desenvolver essa nova teoria, eu percebo que eu sei 5% dela, eu tenho 95% para desenvolver ela ainda, ou alguém vai desenvolver, é uma coisa diferente. E o método também, antes eu demorava 12 horas, depois 8, agora eu demoro 3, 4 horas. No treinamento. No treinamento o método está melhorando muito, eu tenho treinamento digital também, né, para poder ajudar em maior escala assim, as pessoas. A mentoria individual comigo e agora a gente está lançando a mentoria em grupo. Né? Então tá, enfim. Bom, tu falou aí agora que tu não tem uma bibliografia, né? E que outros colegas aí com quem tu deve ter conversado falou que não, mas isso aí não é possível, que as pessoas vão se dividir, mas me parece, eu como médico, assim, e não psicólogo, né, isso que a gente tem visto, assim, eu leio bastante a respeito de coisas sobre psicologia, embora não seja psicólogo, né, escuto entrevistas, podcasts, coisa e tal, essa conversa, né, muito em procrastinação, em pensamento intrusivo, essa conversa, assim, dos dois lados, consciente e inconsciente, isso aí me parece cada vez mais claro que acontece, né? Então, quem já passou por isso, olha, às vezes eu tenho isso e quem começa a ter, o que nós vamos conversar depois, um insight, né, que começa a perceber isso em si mesmo, começa a ver que isso existe, né, e procura querer tentar ter esse poder, né? Eu ia dizer domínio, mas não sei se é bem essa palavra que tu usaria, né? Mas esse poder, né, para dominar, né, para o meu inconsciente, ou para que pelo menos eles dialoguem. Né? A minha pergunta no dia a dia do nosso paciente, né, que está ouvindo, né, eventualmente ele não é atleta, mas ele tem essa vida dele ali, que tem esses pensamentos assim, que vem na cabeça dele, e são pensamentos de autossabotagem. Né? Então, eu falei antes ali que tu falou que era pensamento de prazer, mas eu já estava pensando no futuro dele, quando ele vai ter um prazer imediato, né, que é ele se deixar levar, né, pelo inconsciente, que não estuda, fica aqui vendo uma série e tal. No futuro ele vai ter um pensamento destrutivo, digamos assim, né? Ele está se sabotando, é o que o paciente leigo pensa, né? Como é que faz, assim, o que seria isso e como é que a gente pode tratar, digamos assim, isso? Como é que funciona isso? Na tua visão. Existe uma grande dificuldade, uma brutal dificuldade da pessoa fazer uma relação de causa e efeito nas coisas que acontecem dentro da mente e as consequências disso. Então, eu vou dar um exemplo tem vários exemplos, mas esse é muito, muito engraçado. Esse é um aluno meu que ele chegou para mim com tontura. E como o pessoal sabia que eu fazia algo um pouco diferente e que eventualmente, enfim, fazia coisas muito diferentes de modo geral, ele chegou para mim com tontura. Estou desesperado, estou com tontura, não sei o que eu faço, já fui no médico, já fui no otorrino, enfim, não é labirintite, não é nenhum problema orgânico, tá tudo bem, e eu continuo com tontura. E eu tenho que viajar daqui a 2 semanas. E eu não vou conseguir viajar, eu não consigo dirigir, tontura, do nada. Né? Então eu fiz o trabalho com ele, acho que demorou umas 2 horas. Né? E no final, eu disse para ele o seguinte: que bom que tu tem essa tontura,
eu espero que tu continue com essa tontura até que tu mude. Mudar o quê? Ele fazia snowboard, ele ia viajar para fazer snowboard. E toda vez que ele ia fazer snowboard, ele tinha uma lesão grave, que a dor física não era suficiente para que ele maneirasse, porque ele já não era mais guri, tinha 30 e vários anos. E a dor física não adiantava. Uhum. Quem é que veio resgatar ele para ele não morrer, não quebrar o pescoço? A tontura. Aí ele entendeu, passou a tontura. Ele viajou, andou de snowboard. Estava nas pistas vermelhas ali, não evitou as black lá que ele costumava ir. E aí chegou uns amigos e convidaram ele para fazer andar na pista black, enfim, vamos lá andar naquela pista maravilhosa, 1 metro de neve, vamos pegar o helicóptero, vamos lá, não sei o quê. Ele, não vou. Me deixa aqui que eu não tô tonto. Uhum. Resumindo, deu 1 hora, né, deu um vucu-vucu, um barulho e tal, ele foi ver, tinha dado avalanche, um morreu. E ele disse, na volta, né, me trouxe uma cesta, assim, tu salvou a minha vida. Eu não salvei a tua vida. Eu jamais disse para tu ficar sem tontura. A tontura tinha que ficar. Né? Ele não teve mais tontura. E como este, eu tenho vários outros exemplos de burnout, várias questões meio malucas assim de relação de causa e efeito. E o que eu quero dizer com isso? A tontura era mais inteligente que ele. Ele estava desesperadamente querendo sumir com a tontura. Vou dar um outro exemplo de procrastinação. Tem um outro aluno meu, em São Paulo, um empresário, estava com procrastinação, veio reclamando de procrastinação, né? E com um padrão de pensamento intrusivo ali, não, deixa para depois, não, papapá, e ele não conseguindo trabalhar direito, não conseguindo trabalhar. E aí o que aconteceu? Ele tinha trabalhado, feito um louco, durante muito tempo, 7 dias por semana. E aí veio a procrastinação para ajudar ele. Para que ele não perdesse a família, para que ele não ficasse doente. Então a procrastinação estava ajudando ele. No momento que ele se deu conta disso, desse funcionamento, ele conseguiu chegar num caminho intermediário de produtividade e os outros pilares da vida. Então, resumindo, o que muitas vezes se atribui como sendo um problema que está limitando a pessoa, muito pelo contrário, está tentando ajudar a pessoa. E ela não tem consciência. Por isso que eu digo que é a nossa consciência que julga, eu chamo da arrogância da consciência, né? Que julga esses eventos e não entende, não compreende, não tenta entender e compreender. Então, muito do que eu faço com o meu aluno é ensinar ele a compreender cada uma dessas inteligências, o que elas querem, o que está por trás disso, qual é o propósito, qual é a intenção positiva, quais são as crenças, para determinados contextos. E aí a pessoa começa a ter é quase como se fosse uma anti-hipnose. A pessoa deixa de ser hipnotizada por si mesma, pelas IHs, né? E ela acaba adquirindo essa consciência mais ampla sobre esses eventos que eram inconscientes e que acontecem dentro da mente. Uma das coisas que a gente falou aí sobre o insight, né? A gente perceber, né? Psiquiatras falam, né? Quando o paciente tem insight, ele consegue lidar um pouco melhor com a própria doença, né? E o que é na tua teoria, assim, o insight? Como é que é a origem dele? Onde é que ele vem? O que acontece? Uma vez eu estava na faculdade de psicologia, chegou a professora super feliz. O meu paciente teve um insight. Qual foi o insight? Ela falou o insight. Daí falou, legal o insight. Aí eu virei para ela, e ele resolveu o problema? Não, ele só teve um insight. Né? E aí eu fiquei muito frustrada com aquilo. Eu fiquei, como assim? Mas o que tem de bom? A ideia é boa, ele sentiu bem, mas resolveu ou não resolveu? Como é que faz para resolver esse negócio? Enfim, eu já era muito questionador para querer, vamos lá, eu quero resolver isso, como é que resolve? Qual é a estrutura? Então, essa questão do insight, ela é muito prazerosa, pode ser prazerosa no momento, pode ser relevante, pode ser interessante, mas a minha pergunta é, qual o resíduo do insight?
mudou algo. Se mudou, foi transformador. Se não, foi uma... a primeira coisa que eu pensei era muito feia. Se não, é comer um docinho. Tá bom, tá bom. É que eu acho que o YouTube não vai nos derrubar. Comer um docinho, é só comer um docinho que vai passar, os docinhos vão embora pelo rabo. Tá. Não vai sobrar nada, o docinho tá é melhor. Não. Então, mas voltando à questão do insight, uma parte, eu tenho 2 livros, um é Os 12 Pilares da Vida, que é um e-book, está lá no Hotmart, e que é bem legal, associado à própria teoria das consciências modulares. E eu tenho um segundo livro que está pronto, mas eu não lancei ainda, que é da teoria, falando toda a teoria. Uhum. E nesse livro eu tenho uma parte que eu falo só dos insights. Parêntese. Hoje na ciência, psicologia, ninguém sabe o que é a consciência, nem o que é o inconsciente. Pior ainda, o inconsciente. Né? Então, toda a ciência, tudo que se sabe, ninguém sabe o que é a consciência, o que é o inconsciente. Tem várias teorias diferentes, várias formas diferentes de entender, caóticas, conflitantes, enfim, é uma coisa assim... Sim, tem vertentes que brigam entre elas. Um diz que a consciência está em tudo, não está em nada, está no lugar, não está no lugar, enfim, está nas pedras, pedra tem consciência, tudo tem consciência, enfim, ninguém sabe direito o que é. E o que a TCM faz, não explicar o que é a consciência ou o inconsciente, mas pegar a relação que se estabelece entre o eu que está aqui falando e aquilo que surge de forma inadvertida do inconsciente ou de algum lugar. Então, essa troca é que é onde a TCM atua, para harmonizar essa troca, independente do que seja, né? Aí, voltando para o insight, por isso essa introdução, é que ninguém sabe o que é um insight. Ninguém tem a menor ideia de como é que funciona, ninguém tem a menor ideia nem de onde vem. É meio difícil na nossa cultura dizer o seguinte: o insight surgiu, a revelia do que eu penso, de uma origem inteligente que não sou bem eu e que está tentando me ajudar, mas que reside na minha mente. É difícil dizer isso. Ninguém diz isso. Eu apenas estou dizendo isso. Eu nunca vi ninguém dizer isso. As pessoas querem ter resposta. Elas querem elas serem as donas do insight. Sim. E proprietárias e geradoras. Porque eu tive insight. Aí eu pergunto, teve insight? Tive. Tá. Tu estava onde? No banheiro. Tá. Tu estava pensando nisso? Não, não estava. Tu queria ter essa ideia? Não, não queria. Então não foi tu. Sim. É uma coisa meio socrática, assim, meio óbvia. Não, tu não pensou, tu não queria, era de forma inadvertida, não, então não foi tu. Por que não pode ser tu? Porque a geração do insight obriga um processamento paralelo. Porque tu estás no banheiro fazendo algo, tomando banho ou trabalhando, e paralelamente existe uma construção inteligente, tem que ser paralela, porque são coisas separadas, não foi tu, que vai construir e parir aquela ideia maravilhosa. Que ideia incrível eu tive. Não, não foi tu. Foi uma IH tua. A origem dos insights e da criatividade são alguma ou mais dessas inteligências que residem no nosso inconsciente, de acordo com a minha teoria, com a TCM. Então, os insights provêm dessas inteligências paralelas que estão ali e que estão processando informações de maneira diferente da pessoa que está ali, né, do eu ou da consciência. O insight, você falou em criatividade, o insight e a criatividade, eles vêm deste local, assim. Sim. Uma coisa que eu até não comentei no início, acabei não comentando, né? Hoje eu trabalho com empreendedores, né, que tem 5.000 funcionários, com artistas, com influenciadores, com músicos, em todo o Brasil. Agora eu fiz parceria com uma clínica em São Paulo, que está para se transformar na maior clínica de estética de São Paulo, está com um terreno em Jardins, vai fazer um prédio maravilhoso lá, enfim. Então, o que eu vejo nos empreendedores, de modo geral? Muita criatividade. Isso, eu ia te perguntar, né? Tem diferença entre as pessoas, a gente fala isso, como ele é criativo. Isso, né? tem. Então tem diferença, assim, tem diferença em cor de olho. Tem, exatamente. Agora, esse julgamento equivocado dos resultados que a consciência percebe da própria mente pode gerar um grande problema. Eu tenho, por exemplo, um outro aluno meu, ele é diretor de um setor de desenvolvimento de software de um grande banco, tá?
e ele tinha burnout. Uma vez, 2 vezes por ano, ele tinha que parar alguns dias porque ele não conseguia trabalhar. Por quê? Pensamentos intrusivos violentos. Quais eram os pensamentos intrusivos que ele tinha? Tenho que fazer uma escultura de cerâmica, tenho que fazer um bonequinho de não sei o que, tenho que fazer um site não sei do que, tenho que fazer aula de canto, enfim, coisas que não tinham nada a ver. E ele lutava desesperadamente contra esses pensamentos intrusivos, ao ponto de chegar à exaustão, e aí ele sucumbia, burnout, né? Parava. Fizemos o trabalho, foram ali de novo ali umas 3, 4 horas mais ou menos, e o que a gente descobriu? Que era uma IH extremamente criativa, presente ali no inconsciente dele, mal administrada. Depois que ele compreendeu que ela deveria ser utilizada de uma maneira diferente, ele começou a utilizar ela, ele começou a ser mais criativo no trabalho também, e deu vazão na vida dele para algumas dessas atividades aí, escolheu algumas, enfim. E o que aconteceu? Ela ficou calminha, tranquila. Essa inteligência foi utilizada de uma maneira diferente. Então, até mesmo a criatividade, que é algo tão valorizado, pode ser mal compreendida, mal entendida pelas pessoas. Por quê? Porque falta um know-how, que essa é a minha missão. A minha missão é ajudar 1 bilhão de pessoas até o dia que eu morrer. Porque é muito simples. É muito simples. Quando eu faço a mentoria, a pessoa quase não fala. Não precisa falar. Porque os problemas são os mesmos, os padrões mentais são os mesmos. Eu consigo reduzir o tempo porque isso se repete. Então, a minha missão é essa, conseguir ajudar as pessoas a parar de lutar contra si mesmo e a usar todo o seu potencial, toda a sua inteligência de uma maneira cada vez melhor. E aí a gente tem várias estratégias para isso, para poder chegar nesse objetivo ousado, né? Bem ousado. 1 bilhão de pessoas é muita gente. Mas como é simples e como é um treinamento, eu acredito que é possível. E a gente ficar... hoje está muito em voga, assim, a gente fazer meditação. Boa pergunta. Né? Tá muito em voga, todo mundo faz meditação e tal. Inclusive tem muitos mentores falando que tem que levantar de manhã e fazer tantos minutos de meditação. Tem até um colega nosso lá, também colega do Gil lá, que é meu colega, vou citar o nome dele, porque ele é muito amigo meu, né? E faz jiu-jitsu também lá, né? E em seguida ele tá me falando de meditação. Isso. Né? E aí, o que tu acha de meditação? Tá, sobre meditação é importante eu fazer uma introdução, né? Eu acho que eu fui praticante do budismo uns 15 anos, eu acho. Durante 15 anos. E eu já tinha andado por várias religiões, porque eu estava, digamos, eu tinha muitas perguntas e a psicologia não estava me ajudando, mesmo a hipnose, eu queria ver, mas eu estava insatisfeito, né? Aí tive uma namorada que recebia várias entidades na Umbanda, aí que foi um tempo, depois fui no Espiritismo, aí Santo Daimon, aí, enfim, até que eu achei a meditação transcendental, aí depois eu achei o budismo. Por quê? Porque a matéria-prima do budismo e a meditação é contemplar a si mesmo, né? É lidar com seus próprios pensamentos. Então, puxa, foi a que eu mais me adaptei na época, achei mais interessante, porque tinha a ver com a questão de lidar com os pensamentos. Aí, enfim, foram anos de prática, eu participava de sechins, que é uma prática intensiva, que tu fica 1 semana, 10 dias praticando. Geralmente era carnaval e ano novo, eu estava sempre nessas práticas, né? Eu abria mão de fazer festa para fazer essas práticas todo ano. Fui para mosteiro, pensei seriamente em ser monge, porque é maravilhoso ir para o mosteiro, no meio da natureza. Tu fica 1 semana lá, tu não pensa mais nada, né? Mas o que acontecia? Quando eu voltava para a minha vida, ao longo dos dias, tudo voltava ao normal. E o que eu percebi com a meditação é que ela não deixava um resíduo, um efeito residual. Eu tinha que praticar 1, 2, todo mundo que pratica, né, de modo geral, tem que praticar 1, 2 horas por dia para manter aquele estado de excelência, entre aspas, para ficar aquele zen. E aí eu pensei, cara, isso aqui é paliativo.
Não é o caminho. É bom, mas não é o caminho. É bom, ajuda, mas não é o caminho. Eu acho que tem alguma outra coisa. Tempo, né? É muito tempo. É muito tempo. Mas mais do que isso, aí o que eu vi ao longo dos anos, naquela época já tinha, mas agora está muito pior, os profetas da meditação. Pessoas que nunca fizeram uma prática intensiva de uma semana, fazendo 10 horas por dia, nunca foram para uma... Não sabem o que é uma meditação. Elas leram um livro, botaram em prática, tem uma conversa bem e acaba gerando um efeito bom. Né? Só que a matéria-prima da meditação são os próprios pensamentos. E ninguém sabe como é que eles funcionam. Então, o que eu estou mexendo exatamente? E o que eu descobri? Que com a prática da meditação, com boa frequência, eu tenho isso gravado até em vídeo, de depoimentos até na internet, de pessoas que praticam há muito tempo, acaba acontecendo uma redução do potencial de evolução daquela pessoa. Por quê? Porque, estatisticamente, 50% dos pensamentos intrusivos são mais inteligentes e evoluídos que a própria pessoa. 50% são imaturos. Então, se eu estou restringindo pensamentos que são inteligentes, eu estou diminuindo o meu potencial evolutivo em alguma área da minha vida, minha evolução. E a meditação acaba jogando todos, pacificando todos, porque conscientemente as pessoas não têm o conhecimento e a prática de discernir qual pensamento é evoluído e qual é imaturo, como os exemplos que eu dei aqui. E eu teria vários outros exemplos. E isso é possível de ensinar, é possível de aprender, mas as pessoas não é o dia a dia das pessoas. Então a meditação acaba restringindo o potencial produtivo e mais grave, eu tive um mentorado meu que praticava muita meditação, eu tive que mandar ele parar de meditar. Por quê? Porque ele usava a meditação como um efeito anestésico para os problemas da vida. Mas não era consciente. É porque ele diminuiu os pensamentos e ele ficava bem. Só que esses pensamentos eram problemas graves na vida dele que ele tinha que intervir, tinha que atuar, tinha que mudar. Mas ele não queria mudar. Enfim, tinham conflitos internos dentro dele, IH se manifestando, e a meditação zerava. Ele, não, tô bem. Não, tá bem. Tá tudo pegando fogo e ele tá bem. Então tem alguma coisa errada. Para de meditar. Né? Então, esse discernimento basicamente, se o pensamento é relevante, inteligente ou imaturo, é um ponto-chave que as pessoas não conseguem fazer isso. As pessoas fazem de maneira muito equivocada, né? Porque ela está dentro do sistema. Ela atribui dor, tudo que tem dor é um problema. E muitos dos pensamentos evoluídos, inteligentes, geram algum desconforto. Então, portanto, é algo ruim, é algo que eu não desejo. Né? Outra pergunta, dentro da psicologia mais conhecida, digamos assim, né? Os psicólogos, eles usam algumas técnicas assim para a gente tentar buscar no passado algum problema. Sim. Né? E nas memórias, no passado, sim, às vezes, eventualmente, até uma técnica de hipnose. Sim. Né? Que a hipnose talvez conseguisse buscar no passado alguma coisa no inconsciente. Sim. E na conversa, talvez o psicólogo procurasse, sim, no passado algo no consciente. Né? O que tu acha disso? Perfeito. Meu carro-chefe era a hipnose ericksoniana. Eu fiz formação nos Estados Unidos, em Phoenix, no Arizona, no Instituto Milton Erickson, fiz também na Europa, e era a ferramenta que eu mais utilizava. De lá para cá eu não tenho utilizado mais, nunca mais precisei. Ela está na manga aqui, se sim, eu sentir a necessidade eu utilizo. De algum paciente, eu estou até prevendo em algumas questões para eventualmente usar no futuro a hipnose, mas como é um treinamento e eu quero que a pessoa tenha consciência, a hipnose não tem sua utilidade ali. Né? Agora, falando das memórias, o que acontece? Pensa o seguinte, quantas experiências ou memórias do passado, num momento eram boas, em outro momento são ruins. Com frequência isso acontece. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa... Esse mesmo exemplo que a gente falou, né? A pessoa está lá saindo do trabalho. Eu vou chegar em casa, vou ler, vou estudar, e ela está motivada.
Aí chega em casa, daí ela, agora não vou deixar para amanhã, agora eu tô cansado, agora eu vou comer. Então, a mesma experiência de estudar, em 1 hora, transformou o significado violentamente. Isso é a experiência de todas as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a memória em si não é a questão. E não é ela que vai fazer a diferença. Embora é um caminho, é uma prática, mas eu estou falando na visão da TCM. Na visão da TCM, as memórias não são a parte mais importante. Porque, vamos pensar o seguinte, eu tenho as memórias aqui, eu tenho as IHs aqui, e eu tenho a consciência aqui. As memórias são transformadas pelas IHs, e a consciência sofre o choque dessa transformação. Não é a memória que mudou, é o processamento dela que são as IHs. E isso tem muita lógica no sentido de processamento. A memória é e a explica mesma. A memória é a mesma. Então, como eu tenho 1, 2, 3 IHs que vão acessar essa memória, cada uma das IHs vai dar um significado, cada uma delas é inconsciente, involuntária, não é intencional da consciência, e a consciência vai sofrer essa comunicação, essa influência das IHs para aquela memória específica que tem 3 formas diferentes de serem entendidas, ou que são acionadas em momentos diferentes da vida. Né? Então, basicamente é isso. E os pensamentos intrusivos, eles não são nada em si, eles são a fumaça. São a fumaça, tem fogo. Por quê? Por que eles são fumaça? Os pensamentos intrusivos são uma comunicação. Que nem eu estou conversando aqui com palavras e frases, trocando ideias. É exatamente a mesma coisa no inconsciente, porque é assim que a mente funciona. No mundo externo, no mundo interno. Nós temos as IHs que se comunicam através dos pensamentos intrusivos com a consciência. E ela acaba influenciando. Aí uma IH evoluída tenta influenciar, uma imatura tenta influenciar, nem bom, nem ruim, nem certo, nem errado, cada uma delas tem seu propósito. E todas, para si, acreditam que o melhor propósito é aquele que ela está tentando influenciar a consciência. Só que o papel da consciência é de gestor dessa equipe interior. Eu também chamo de sócios ocultos, né? Então a consciência, ela tem que liderar esses sócios, deixar que eles apareçam, deixar de serem ocultos, para poder tirar o melhor proveito de cada um, porque tu tem um sócio mais forte, um sócio mais habilidoso, um sócio que precisa de ajuda, eu tenho que administrar eles. Esses sócios, eles não podem ser demitidos, não podem ser postos para fora, são inseparáveis. Nada é tão perene quanto os próprios pensamentos intrusivos, né? Então, esse é um conceito interessante de que os pensamentos intrusivos são uma forma de comunicação de uma ou mais inteligências que estão se manifestando ali, com padrões distintos, e cada uma delas tem objetivos diferentes dentro do ser, tentando influenciar a consciência. E o papel da consciência é administrar todo esse funcionamento, né? E poder conversar com cada uma dessas IHs. Isso também é simples e pode ser feito. Eu vou te fazer 2 perguntas mais ou menos juntas. Tá? Eu ia te perguntar se as doenças mentais elas podem ter algum fator assim da falta de conhecimento da mente dos pacientes, das pessoas. Sim. Tá? Mas tu falou antes ali que tu conversando com os teus outros colegas psicólogos, eles não conhecem esse tipo de terapia, tá? E ao mesmo tempo... Não é terapia, é um treinamento. É um treinamento, tá? Um treinamento da mente. Então, a primeira pergunta em relação aos pacientes, né, que eles podem, por falta de conhecimento, né, ter algumas doenças mentais, né, essa é uma pergunta. E a outra pergunta é em relação, eu como paciente, mas ao mesmo tempo eu já estudei, eu já li Freud, eu já li Jung, eu já li, não com a profundidade de um psicólogo, mas eu sei mais ou menos o que eles estão falando. Né? Tem outros aí, outros psicólogos, psiquiatras, sim, assim, né? E às vezes, tem colegas meus, por exemplo, que se formaram na URGS, né? Eu fui perguntar para ele assim, cara, o que tu me recomenda do Jung, do Adler e tal? Ele, cara, não sei, eu só estudei Freud. E aí eles só sabem o Freud.
Uhum. Eu acho isso relativamente um pouco de ignorância, né? Porque dentro da mente tu tem que ter uma percepção, assim, né? De outras maneiras de ajudar o paciente. Por exemplo, tu está falando aí, olha, eu tenho a carta na manga, né? Eu vou fazer o Sim, treinamento, mas dependendo sim, de quem tiver comigo, o treinamento eu vou ter que usar sim, uma outra carta na manga, vou ter que usar outro conhecimento meu para ajudar sim. ele. Então, a outra pergunta em relação aos pacientes e em relação aos psicólogos, né? Também, de repente, será que eles não têm dentro, neles assim um pensamento intrusivo de não, estudei na faculdade e chega, tá bom? Sim, E aí alguns pacientes não estão tendo a melhora que poderiam ter, sim, porque os próprios profissionais não estão procrastinando, digamos assim, sim. por falta de conhecimento da Uhum, mente, tanto deles, né? Porque o psicólogo, uma hora, ele também é paciente. Ele vira um paciente sim, também, entende? Assim como nós, assim como tu, né? Nós podemos ser, né? sim. Essa falta de conhecimento em relação à mente pode ser tanto do psicólogo quanto do próprio paciente. Será que isso pode afetar, assim, a falta de conhecimento da mente, o Sim. funcionamento da mente pode afetar? O que acontece? Cada abordagem terapêutica é uma religião no sentido de crenças. Uhum. Tem crenças muito distintas. Uhum. Né? Psicanálise, freudiano, TCC, hipnose, Jung, Gestalt e assim por diante. Então, cada uma delas tem crenças distintas e uma forma diferente de entender o funcionamento do ser humano. Muito diferente, baseado em pressupostos muito diferentes. Por exemplo, a psicanálise, ela, no mínimo, tu tem que te tratar 2 vezes por semana. O bom seria se fosse 3 ou 4. Eles não estão buscando um resultado, porque eles não acreditam que possa resolver, de modo geral, ter uma solução. Uhum. E o trabalho demora anos. Tá? Então, eu peguei um exemplo extremo de uma abordagem terapêutica. Outras não. A TCC, que a princípio está tendo muita comprovação científica de que traz resultados, enfim, já é diferente. Na formação em hipnose que eu fiz, eles diziam o seguinte: se tu não tivesse um resultado concreto com o teu paciente, uma melhora em 10 encontros, encaminha para um outro terapeuta. Uhum. E isso eu achei maravilhoso, no sentido, mas não é o que acontece como orientação de modo geral. Uhum. Isso, por exemplo, na psicanálise seria um suicídio, Uhum. né? Porque não é para ter resultado em 10 encontros. Sim. Então, o que eu quero dizer? Que vão ter crenças que eu vou estar mais associado ou não, que serão mais ou menos compatíveis comigo, no sentido de velocidade, praticidade, objetividade, clareza, fluidez, forma de intervenção. Não, eu quero ir lá para falar. Então, se a pessoa tem uma pressão de fala e tem que falar, ela vai buscar uma abordagem que dê essa satisfação para ela. Uhum. Né? Então, tem abordagens para todos os estilos de pessoas, tem muitas abordagens. Perfeito. A minha questão pessoal sempre foi: eu quero saber como é que isso funciona. Uhum. E qual é a forma mais rápida de resolver. Uhum. Isso para mim era decisivo. Sempre foi. Inconscientemente. Eu queria saber como é que funciona. Não. Só demorou? Não. Então, vamos tentar achar. Né? E que na realidade eu encontrei por acaso. Uhum. Eu tinha só uma IH minha dizendo: não é isso, é uma outra coisa. Né? Quando eu descobri a TCM. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu, eu entendi. Tá? Né? Em relação aos pacientes, né, talvez a não conhecimento assim da própria mente possa levar eles a essa... Cada abordagem, na sua religião, nas suas crenças, vai ter um entendimento do funcionamento da mente. Todas vão ter o seu entendimento e cada uma vai ser diferente uma da outra, entendeu? Algumas podem ser conflitantes, não são compatíveis. Por exemplo, crenças que tem na psicanálise são incompatíveis da hipnose, porque elas acreditam em coisas diferentes. Né? E assim por diante, outras abordagens. Tinha transpessoal, que acreditava em vida antes da morte, pós-morte, assim por diante. Eu acho até que o conselho tirou isso fora, não permite mais, embora tem gente que eventualmente pratica. Mas se a pessoa é espírita
ou um bandista, ou alguma coisa assim, talvez vá se dar bem com isso, né? Vai gostar, vai fazer sentido, nem bom, nem ruim, nem certo, nem errado. A pergunta que deve ser feita, e eu oriento todo mundo, e enfim, para quem está escutando isso aqui agora, a pergunta é: eu melhorei de fato? Eu estou melhorando? Eu consigo medir a melhora da minha evolução naquilo que é o meu problema? Eu identifiquei o meu problema e melhorei neste período de tempo? Se a resposta for não, a pessoa está rasgando dinheiro. Ela tem que trocar, ir para um outro terapeuta e seguir a busca. E basicamente foi isso que eu fiz na minha vida. Eu fui tentando coisas, não é isso. Fui tentando de novo, não. Eu demorei até que encontrei, né, algo que me deu assim, 99% de satisfação no processo. Então, porque existe uma acomodação do paciente. Puxa, eu vou ter que... Vou te dar um exemplo, tá? Vou trocar de terapeuta? Eu não posso trocar. Imagina, eu vou ter que falar toda a minha vida de novo para o novo terapeuta. Talvez positivo e negativo, dependendo como é percebido. Sim. Né? Mas fazer bem isso aí, é intrusivo. Vou ter que falar da minha vida tudo de novo, vou ter que fazer tudo de novo, a pessoa não me conhece, até chegar no ponto que está agora. Mas agora não está adiantando grande coisa. Mas é bom ir lá, é bom conversar. Eu me sinto bem quando eu saio. Eu não resolvi os meus problemas, mas eu me sinto tão bem quando eu saio, eu fico 2, 3 dias bem, depois volta tudo de novo. Eu não sei se eu estou bem ou não estou. Tu vê que isso é culpa do terapeuta. Isso não pode acontecer. De modo geral, qualquer abordagem, para ser, digamos, ética, né, tem que estar muito claro qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é o problema, e ajudar a pessoa a medir essa evolução de modo geral. Né? Isso, na minha visão, isso para mim é gravíssimo. Por quê? Porque isso faz parte da atualidade, porque a gente vê isso em qualquer área de atuação. Né? As pessoas querem... Melhorou? Quanto melhorou? Como é que foi? Né? Mas, ao mesmo tempo, isso também é difícil, porque a mente é mais subjetiva. Sim. Como é que vai medir? E aí não tem ferramenta para medir. E aí fica nesse negócio. E o paciente fica embretado. Né? Mas o que eu aconselho? Testa até alguém funcionar efetivamente. Troca até alguém funcionar. Alguém vai funcionar. Só não pode ficar parado, estagnado. Né? Perdendo tempo, rasgando dinheiro, pagando terapia e assim por diante. Né? Alguns mentorados meus falam, mas é caro? Né? É caro? Não sei. Quantos anos tu faz terapia? Então, já gastou? Quantos anos já gastou? Eu tenho uma aluna minha, tá lá no meu site. Ela deu um apartamento pro terapeuta. E eu resolvi o problema dela em 4 horas. Tá lá o depoimento dela. Como é o nome dela? Esqueci. Tá de verde ali numa foto com fundo colorido ali no meu site. Ali. Entendeu? Então, cara, o barato é relativo. O que a gente quer é o resultado. Né? O resultado é que vai dizer se foi caro ou barato ou quanto vale aquilo. Outra coisa que eu ia te perguntar em relação a parte da procrastinação, assim, né? Fazer essa nossa última pergunta aqui, então, para a gente se encaminhar para abrir o trem de pouso. Algumas pessoas, né? Hoje em dia, tu falou aí da procrastinação, né? Ela tem a ver com pensamentos intrusivos, né? Pode ser percepção minha, que hoje as pessoas estão procrastinando mais, né? Eu diria assim, mas eu não sei se a palavra certa é essa, preguiçosas e tal. E aí, às vezes, essa procrastinação, eles se misturam um pouco, especificamente com isso que eu vou te dizer, que é o TDAH, tá? Mas específico, assim, com isso, né? O que isso se encaixa, assim, né? E como é que isso poderia ser treinado, Sim. E não tratado, mas treinado, né? Sim. Porque me parece que hoje, inclusive já estão tem na internet, no Instagram, pessoal aí tem uns comediantes que estão fazendo memes, né? Se tu não conseguiu fazer isso hoje, diz que tu é TDAH. Se tu é um fracassado, diz que tu é por causa do TDAH, entende? Então já estão fazendo piadas, porque quase todo mundo hoje é TDAH, muita gente, sabe? E eu tô falando o que chega pra gente, né? A gente percebe, já estão fazendo piadas em cima disso, né? O quanto que isso é piada, o quanto que isso não é,
e o quanto que a gente pode treinar isso para que mesmo que a pessoa seja TDAH, tenha o TDAH, um diagnóstico de TDAH, ou não tenha TDAH, mas seja parecido com alguém que tenha TDAH, como é que ele consegue treinar isso e ter uma melhora nessa vida dele para aquele objetivo que ele quer. Sim. Entendeu? Que é o que eu acho que tu faz lá no teu treinamento. Sim. Tem, primeiro que, rapidamente, aí desde 2000 para cá, mudou muito a rotina da pessoa em função da tecnologia. Redes sociais, computador, jogos. Antigamente era Atari. Hoje está muito sofisticado, né? O olho da criança ela gruda naquilo ali, né? Os jogos e as redes sociais são feitas para criar dependência química. E isso está destruindo a juventude, adultos, enfim. Eu tinha um aluno meu que ele jogava joguinho adulto, tá? 3 horas por dia. Né? Aí a gente conseguiu reverter isso. Da mesma maneira, sexo, drogas, bebida, jogo. Seguido me vem um empreendedor com esses problemas e que a gente resolve da mesma maneira. Né? Esses problemas todos, tem um parênteses depois para responder a tua pergunta, sexo, drogas, bebida, jogo. Posso colocar mais um aí? Preguiça. Encaixaria, não? Não, preguiça é diferente. Não. Todos esses problemas, eles não eram o problema. O problema era gerado por IHs, inteligências humanas, esses softwarezinhos, sócios ocultos, entrando em conflito com a pessoa sobre determinados assuntos tão intensos que ele usava droga, sexo, bebida e jogo como válvula de escape. E por isso que foi fácil resolver. Eu resolvi aqui. Isso aqui não era o problema. Não dava para tratar o jogo. Eu tinha que e aí com o meu método eu consigo identificar isso, né? Então isso foi bem legal. Agora voltando de 2000 para cá, essa avalanche de tecnologia, enfim, feita para sabotar a mente, nenhuma delas é feita para melhorar a mente. Isso está aumentando muito o conflito interno das pessoas. As pessoas estão se culpando, se agredindo, enfim, as nossas inteligências ficam em conflito muito intenso. Então, por isso o aumento na minha percepção do que eu percebo. E o TDAH, o que é o TDAH? Na minha visão é algo bem simples na realidade. Eu tenho vários empreendedores com TDAH. O TDAH é simplesmente 2 ou mais IHs em conflito com a consciência. Ponto. Por isso que o TDAH parece tão confuso, tão caótico, porque tem vários padrões de pensamento atuando de forma quase simultânea, com sentidos e propósitos diferentes. O que eu faço? Eu identifico cada um deles, trabalho individualmente cada um deles, às vezes estão associados, tem um efeito cascata positivo, porque às vezes um gera e o outro é consequência, como por exemplo, o que quer estudar e a procrastinação resolve o TDAH aqui, resolve a IH aqui, libera para poder estudar, já resolve 2. E a culpa, né? Que a culpa, que é um pensamento intrusivo, que a maioria das pessoas pressupõe que a culpa é algo ruim, negativo, e grande parte das vezes é um pensamento intrusivo positivo, porque ela está mostrando um erro que aconteceu no passado, só que a pessoa não se dá conta. Né? Então, o que é TDAH? 2 ou mais IHs em conflito com a pessoa. Isso é a origem. Então, resolve as IHs, resolve o TDAH. Isso é treinável. Eu tenho um aluno meu, o Alan Nicholas, o cara famoso da inteligência artificial, até tinha um TDAH fortíssimo. Fizemos ali 3, 4 encontros, né? E ele voou, acabou o conflito, né? Que é o conflito que gera o sofrimento, né? Que gera a dor, que gera a frustração, a impotência. E por que impotência? Porque sou eu mesmo. Como é que eu faço comigo mesmo? Bem, não é você, mas é e não é ao mesmo tempo. Sim. É você, mas não é. É a sua consciência, sim, você está ali, mas dentro de você tem mais recursos, mais inteligências, outras diferentes, e cada uma pensa de uma forma diferente, e você tem que administrar isso para poder ter uma vida em paz e poder tirar o melhor proveito de tudo, inclusive do potencial de criatividade, crescimento e assim por diante. É sensacional.
Tá? Muito obrigado mesmo por ter Imagina. vindo aqui. Tomara que façam bastante perguntas aí, né, o pessoal aí, que daí a gente volta de novo aí para conversar sobre algum outro tema aí, enfim. Eventualmente eu cruzo com o Valmir lá no tatame, né, lá que eu te conheci quando tu estava fazendo a prova para faixa preta, eu estava fazendo para azul. Sim. E aí a gente acabou conversando, o Giovanni nos apresentou lá. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não, só convidar o pessoal ali para dar Te seguir, me seguir ali no Instagram, né, que é o @valmirbandeira com W, e é isso. Perfeito. Aqui ficamos com mais um episódio do canal Paciente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, que para mim foi sensacional. Eu gosto muito desse tipo de assunto. E ficamos aqui até a próxima.